paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos dando início a mais uma videoaula da Sala Abraão Digital. Nesse trimestre estamos tratando aí sobre as promessas de Deus e já vimos muitas promessas dela. Hoje já a lição de número 9, vamos tratar nas promessas para pais e filhos. No texto áureo tem um versículo específico para filhos: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 2 e 3. Verdade e prática diz: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Então vamos tratar especificamente hoje sobre o relacionamento que um pai deve ter numa família e também os seus filhos. Tem incumbência para todos os lados. O conteúdo da lição, ele vai ter nos tópicos 1, 2 e 3 o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Então, se seguirmos o mandamento bíblico, a orientação divina, certamente a sua família será uma bênção. Os cuidados que os pais devem ter com os filhos e também bênçãos entre pais e filhos. O objetivo da lição é mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos, conscientizar do cuidado que esses pais devem ter com seus filhos. Será que os pais precisam ter cuidado com seus filhos ou deixa, a lá vão ter, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. O mais interessante e vale ressaltar aqui, que é muito importante, é que nós estamos aplicando isso na palavra de Deus. A gente pega a orientação bíblica, o que Deus tem de mais perfeito, e aplicando em nossas vidas, nós vamos ter uma família abençoada. A palavra-chave não poderia ser outra, é pais e filhos. E pegando o significado disso na própria Bíblia Sagrada, nós vamos ver lá em Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nessa tratativa aqui, nós vemos aqui a união, o casamento do homem com a mulher. E assim, mediante esse casamento, eles vão gerar filhos. Lá em Salmos 127 e o Salmo 128, que é conhecido como Salmos da Família, o 128, verso 3 e 4 diz: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Já no 127, verso 3 e 4 diz: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então tá vendo que os filhos são herança de Deus e o fruto do ventre o seu galardão. É um presente de Deus. O casal que tem filhos são como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Olha que coisa tremenda. O relacionamento bíblico entre pais e filhos. Então, um dos maiores desafios hoje é criar um relacionamento de confiança entre pais e filhos. Ter um relacionamento comum, é normal, mas ter essa confiança entre pais e filhos, onde o pai pode conversar com o filho e o filho se abrir com o pai, isso é um dos desafios deste momento, desses últimos dias que estamos vivendo na Terra. Tanto porque a vida é muito corrida e o homem, a mulher trabalhando, e muitas das vezes não tem aquele momento a sós com os filhos e acaba perdendo aquele tato, aquela comunhão, e aí vai perdendo a confiança, e os filhos às vezes não vai tendo mais aquele relacionamento confiável dentro de casa, Olha essas fotos aí, ó. O casal com as crianças fazendo uma leitura para eles, na outra tem um casal com as crianças brincando de futebol. Temos agora aqui embaixo um pai que ele está tentando falar algo com o filho, mas o filho tapou o ouvido. E assim tem sido a realidade de muitas lares, meus irmãos. Lares que os pais falam, os filhos não ouvem. Lares que os filhos querem falar, mas os pais é quem não ouvem. E aí perdeu-se essa confiança. A última imagem à direita, nós vemos aí 3 gerações, Pai, filho e o neto, E eles estão ali pescando numa harmonia, e é isso que a gente deseja despertar nessa aula, Que a gente possa ter um bom relacionamento e confiável entre pais e filhos, entre marido e mulher, Às vezes o casal não conversa mais também.
Então é muito importante, essa aula vai ser um despertamento para as famílias, você pode ter certeza. Olha só, vamos ver agora algumas recomendações, orientações bíblicas a respeito dos filhos. Os filhos, como eu disse, são bênçãos do Senhor para nós. Nós lemos o Salmo 127, verso 4. Que os filhos, eles são a herança do Senhor e galardão para os pais. Então veja, os filhos, irmão, não é uma luta, uma decepção. Pelo contrário, os filhos são a herança que o Senhor tem para nós, é um presente de Deus para nós. Olha esse bebezinho nas mãos dos pais, que coisa mais linda. Feliz é o pai e a mãe, né? Que tem os seus filhos assim, esse aconchego, essa alegria. Olha a outra harmonia dessa outra família ao lado. Agora vamos lá, já que eu estou falando de filhos, filhos têm suas obrigações também. Em Efésios capítulo 6, verso 1 ao 3, ele vai dizer, né? Que olha, honre seus pais. Para quê? Por que o filho, ele tem que honrar os pais? Então ele vai falar assim, olha, vou ler o verso 1 ao 3 aqui, ó. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, para que isto te vá, porque isto é justo. Agora sim, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Porque quando o filho passa a honrar o pai, quando o filho passa a honrar a mãe, e honrar, irmão, é venerar, é respeitar, é tratar com carinho, não é xingar o pai, não é maltratar a mãe, né? Não é desprezar na frente dos amigos, não. É quando você está ali com seus amigos. Aprenda isso, jovem. É você estar com seus amigos, com os seus coleguinhas da escola, e quando você vê ao longe sua mãe, seu pai chegando, você abre aquele sorriso e fala, meus pais estão vindo, ou minha mãe está vindo, e você abre o coração e tem prazer de apresentar aos seus amigos seu pai, e você está honrando o seu pai, você está honrando a sua mãe, e a Bíblia diz que esse é um mandamento que tem promessa, é o primeiro mandamento que Deus tem promessa. Mas que promessa é essa que Deus tem, né, para com o filho que honra o pai, que respeita a mãe? É a promessa, o que, ó, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então o filho que honra o pai e a mãe, ele vive muito tempo nessa terra. É promessa de Deus. Além dessa promessa, existem outras, e são outras que prometem que esses filhos serão cheios do Espírito Santo. Em Isaías capítulo 44, verso 3 e 4, a Bíblia vai mostrar o que? O derramamento do Espírito Santo. Olha o que diz Isaías nesse capítulo 44 e o versículo 3 e 4. Faço questão de ler porque vai mostrar uma das promessas que Deus tem para os filhos, né? Verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então olha Deus falando, os teus filhos serão abençoados, eu vou derramar minha bênção. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Então veja que Deus promete derramar, irmão, esse do seu espírito sobre eles. Olha, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Então Deus promete que os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo. Joel capítulo 2 e o versículo 28. A Bíblia também vai mostrar que Deus tem promessas de derramamento do Espírito Santo. Isso é coisa linda, irmão, isso é coisa maravilhosa, você saber que você tem filhos, gerou filhos e eles estão aos cuidados de Deus, né? Aos cuidados do Espírito Santo de Deus. Isso não tem preço, né? É o que a Bíblia fala realmente em Joel 2:28, quando ela fala assim, olha, há de ser que depois derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos, eita Deus que promete, hein? E as vossas filhas profetizarão. Onde estão os mancebos para profetizarem nos nossos dias, irmão? Os vossos velhos terão sonho e os vossos jovens terão visões. Olha que coisa tremenda, os vossos jovens terão visões. Então vossos filhos e vossas filhas profetizarão e terão visões. Jovens serão espirituais, nossos filhos serão crentes, servos do Senhor Deus. Vamos lá para os pais agora, e aqui para os pais eu tenho bastante coisa para passar. Existem algumas prioridades que os pais têm que ter. Prioridades essas, olha esse slide aqui, essa foto, escala de valores do cristão. Irmão, em primeiro lugar na tua vida tem que ser Deus, isso é inquestionável.
Em segundo lugar, vem a família. Olha só, em terceiro, irmão, muitos falam assim, terceiro é a igreja, é o trabalho. Você precisa ganhar o pão para sustentar a sua família. E em quarto lugar de prioridades na sua vida, prioridades do cristão, é que entra a igreja. Olha que interessante isso. E isso pode gerar um choque, né, para muitos. Mas olha o que diz 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus filhos, da sua esposa e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Meu irmão, isso aqui é uma cajadada para pais, né? Olha só, eu vou explicar na próxima slide, passo a passo, a escala de valores. Em primeiro lugar na sua vida tem que ser Deus. E lá em Marcos 12:30 diz, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, irmão. É de todo o teu coração que você tem que amar a Deus, e de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, em primeiro lugar na sua vida, Deus. Em segundo é a igreja? Não, Senhor. Em segundo entra a tua família. É o que acabei de ler em 1 Timóteo 5,8. Se você não tem cuidado dos seus, nem os da sua família, irmão, você negou a fé, negou, e é pior do que o infiel. Então esse negócio de que assim, eu vou lá fazer a obra, mas deixa a sua família sofrendo, abandona a sua família, cuidado, você está correndo um sério risco de perder a sua família, e depois nem família e nem a obra de Deus. Então preste atenção nesse gráfico e põe em prática isso. Olha só no próximo, olha só como em terceiro lugar tem que ser o trabalho, né? O trabalho, porque quando isso está lá em 2 Tessalonicenses 3:10, porque, mas olha só, interessante isso que Paulo vai tratar os Tessalonicenses, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, dei uma ordem, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porque hoje em dia virou moda, né? Fala assim, irmão, eu não preciso trabalhar não, eu vivo da obra. Eu vivo daqui, vou de lá, e vou de lá, vou de lá. Fica sugando algumas igrejas e a sua família muitas vezes está sofrendo porque você não está valorizando o trabalho que Deus deixou para nós, né? Olha só, já que você não quer trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós, andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, não estão fazendo nada. Não quer falar, vai ter com a formiga, preguiçoso, diz o provérbio, né, irmão? Então vai ter com a formiga o preguiçoso. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, meu amigo, Deus em primeiro lugar, a sua família, cuida da sua família. E quando é para cuidar da família, irmão, é passear com a família. Mas eu não tenho dinheiro para ir em lugares caros. Não tem problema, vai num parquinho, vai na rua, joga uma bola com seu filho, vai passear. Meu amigo, tem muitas coisas boas, até mesmo dentro de casa, brinca, faz alguma coisa que possa trazer alegria, comunhão entre pais e filha, entre a esposa, né? Leve a esposa para passear, leve a esposa para ir no shopping, né? E esquece o cartão dentro de casa, né? É brincadeira, mas tenha em mente que nós precisamos trabalhar, porque para que eu dê o sustento, cuide da minha família, eu preciso ter uma renda, eu preciso ter um emprego, e Deus foi quem preparou isso. Olha o que Deus disse lá em Gênesis 3:19 para Adão, que tinha acabado de pecar contra Deus: olha, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então vai ter que trabalhar, vai suar o rosto, e com esse suor do rosto você vai ganhar um salário digno que vai ajudar a sua família. Então tenha Deus em primeiro lugar, cuide da sua família em segundo, trabalhe, não seja pesado para ninguém. E em quarto lugar, sim, Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Meu amado irmão, se você tem Deus em primeiro lugar e você traz a sua família para a igreja, na presença do Senhor, você tem a sua família consigo, você trabalha, você vai ter prazer de ir na igreja. E não é ir na igreja, irmão, olha, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quantas vezes que se vai aproximando aquele dia. O dia do Senhor está perto, está próximo, então devemos estar com a nossa família servindo a Deus, cuidando da nossa família na presença do Senhor Deus. Pais ainda têm algumas responsabilidades. A primeira, de educar. Provérbios 22:6 vai falar que você tem que formar espiritualmente o seu filho. Olha que responsabilidade
que o pai, que a mãe tem para com o seu filho. É isso que diz em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, ensinando o caminho do Senhor. Como que eu vou ensinar? Sendo exemplo. O seu filho vai observar a sua postura. Se você é um homem que compra e paga certinho, ele vai ser um bom comprador e pagador. Mas se você é um enrolão que fica comprando e devendo a meio mundo e não está nem aí, pode ter certeza que você vai ter problema na sua família, porque o seu exemplo é péssimo. Então é momento de nós analisarmos, fazer uma reflexão e falar, epa, eu preciso melhorar. Eu preciso ser um crente espiritual na presença de Deus. Se eu sou um crente carnal, meu filho vai ser carnal, porque é isso que eu estou ensinando para ele. O meu exemplo está sendo péssimo para ele. Então, que exemplo, pai, mãe, você tem deixado para o seu filho? Leia a Bíblia. E isso, irmão, essa aula vai ser uma aula de renovo espiritual para as famílias. Você tem lido a Bíblia em casa com a sua família? Você tem feito cultos no lar? Irmão, isso sumiu há muito tempo. A gente precisa resgatar esses valores. Precisamos voltar a fazer cultos nos lares, com a família, orar em família, louvor a Deus, ler a Bíblia, irmão. Em Salmo 122:1 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Incentive o seu filho a ir para a igreja. Coisa mais gostosa que tem é saber que o filho está falando assim, ô pai, você me leva sexta-feira na vigília, eu quero ir orar. Aí o pai, eu não vou te levar não, menino, se vira. Não, meu amado irmão, o teu filho está pedindo para você levar ele na vigília, não somente leve-o, mas fique com ele na vigília e ore também. Ah, mas não temos vigília, né? Oh Jesus, Deus vai dar vitória, irmão. Tem vigília sim, viu? Se você quer orar nas madrugadas, pode caçar, que tem várias igrejas, com muitos ministérios aí, que tem dado lugar tendo vigília. E não tem vigília às vezes numa igreja? Irmão, faz na sua casa, mas não é motivo para não orar. Isso não é motivo para não fazer culto no seu lar. Eita, hoje a espada está cortando, né, irmão? Glória a Deus. Mais responsabilidade dos pais. Os pais têm responsabilidades diárias. A primeira, essa imagem roxa aqui, ó, não provoque a ira dos vossos filhos. Está lá em Efésios 6:4. O que significa isso? Não provocar a ira dos filhos. Isso tem que tomar cuidado, porque às vezes o filho se sente provocado, afrontado. Então cuidado, trate com amor, trate com carinho. Talvez até aqui você tenha agido de um jeito, mas a partir desta aula, irmão, mude seu comportamento dentro de casa e observe que Deus vai trabalhar. Não provoque a ira não, trate com amor. Olha só, na segunda imagem, aplique a disciplina com amor e sabedoria. A mãe está apontando o dedo para o menino, você errou, você fez isso. Não tenha medo de exortar o seu filho, de corrigir o seu filho. E se precisar dar umas palmadas, dê sim, porque você tem responsabilidade de educar o seu filho, disciplinar o seu filho, cortar algumas regalias, porque às vezes ele está desobedecendo. O seu filho tem que enxergar que quem manda dentro de casa é o pai e a mãe e não ele. Quem tem que falar mais alto dentro de casa é o pai e a mãe e não ele. Então, olha só esses detalhes. Aplique também, irmãos, não é só disciplina, mas elogios para criar confiança e segurança na família. Então veja lá uma mãe e uma filha conversando, a filha certamente acertou alguma coisa no desenho ali, a mãe batendo a mão assim junto com a filha, tipo assim, parabéns, você acertou, você conseguiu. Então, às vezes o filho erra, discipline quando for necessário, mas ele acerta várias vezes, irmão, e você tem elogiado ele. Porque é isso que vai dar ânimo a ele. Falou, meu pai reconheceu, minha mãe reconheceu o que eu fiz. Vamos lá. Responsabilidade do pai de proteger. Proteger o quê? Na infância. Opa, eu tenho que proteger meu filho na infância. Sim, todo cuidado, todo carinho. É normal, na infância o pai tem todo carinho, a mãe, mas vai ficando adolescente. Aí a gente parece que vai terceirizando essa proteção, deixando para os professores, né? Deixando para que outros educadores vão cuidando, protegendo. Não, a proteção é sua responsabilidade, pai. Na adolescência e na juventude também. Tem os seus filhos aqui, ó, igual tá nessa imagem, dentro de uma bolha, onde você tá podendo ver, onde você tá conversando com ele, tá orientando. O filho tá crescendo, a filha tá crescendo. Ele tá começando a se preocupar onde vai estudar, tá começando a se preocupar qual que vai ser o futuro dele, se vai estudar. Senta com ele, senta com ela, oriente,
Você precisa estudar, filho, você precisa ver isso. Dá orientações a ele, ensine ele educação financeira, por exemplo, para ele falar assim, olha, filho, você precisa chegar ao primeiro milhão quando tiver seus 30 anos de idade. Oh, glória, que maravilha, né, irmão? Mas são orientações. Talvez os seus pais não fizeram isso, mas você hoje, com conhecimento, tem condições de aplicar dentro do seu lar. Isso é proteger a sua família também de forma física, de forma emocional, de forma espiritual. Filho, você está orando? Filho, você está bem hoje? Percebi você meio quieto. O que está acontecendo? Conte para a mãe, conte para o pai. O pai está aqui para te ajudar. Então é importante ter esse diálogo, ter palavras sábias, palavras de ânimo. Dê a mão para o seu filho, beije o seu filho, a sua filha. Ame-os, proteja-os. A Bíblia nos orienta isso. Meu Deus, já chegamos ao fim, mas olha que interessante esse guarda-chuva. É o guarda-chuva da família cristã. Eu recebi isso essa semana e eu achei interessante e apliquei aqui no slide. Em primeiro lugar temos Deus, e olha o que Deus faz com a família. Ele criou a família, nós lemos lá em Gênesis 2:24. Ele abençoou a família, ele tem a bênção dele para com as famílias. Ele instrui a família através do seu Espírito Santo e da sua palavra. Quem entra pela palavra tem uma família abençoada, e ele protege espiritualmente a sua família. O Espírito Santo está conosco em nosso lar. Agora vamos para as responsabilidades de um pai. O pai, ele tem o dever de proteger a família, de liderar a família, de trazer disciplina. Por isso que às vezes o pai é mais duro que a mãe, né? O coração do pai é um pouco mais duro mesmo, e tem que ser, irmão. Tem que ser, trazer disciplina. Ele tem que ser o provedor e não ficar aí, ó, em forma vã. Tô nem aí, cansado, não vou trabalhar. Não, meu irmão, seja um exemplo no seu lar. E a mamãe? O que a mamãe tem de responsabilidade? Ensinar os filhos, unir a família e não jogar o filho contra o pai. Às vezes tem mãe, mulher, que acaba jogando o filho contra o pai. Não faça isso, minha irmã. Não, você tem a incumbência de unir a sua família e não desunir. Fazendo isso, você está desunindo. Trazer o conforto para o lar, uma casa bem limpinha, né? Uma comidinha gostosa. Aí o marido elogia, o filho elogia. Ó, irmão, tem coisa melhor do que viver em família? É coisa boa demais, né? Apoio emocional. Agora vamos ver os filhos. Os filhos têm o dever de obedecer os pais e de honrar os pais. Aí tem uma palavra aí, diz assim, olha, ser pai é uma tarefa diária muito pesada, e é mesmo, é difícil. E Deus valoriza os pais que dão ao seu lar a prioridade que eles merecem. Queridos, fiz uma síntese, espero que isso tenha contribuído aí para a sua aula, que Deus te abençoe, que Deus te use para que as famílias sejam restauradas, em nome de Jesus.